Bem-vindos ao vídeo de previsões astrológicas para 2026. Nesse vídeo eu vou falar sobre as principais movimentações astrológicas do próximo ano, mas depois também vai ter vídeo falando sobre as previsões de acordo com cada ascendente, tá? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve, que assim você não perde nenhum conteúdo. Então vamos falar desse ano que promete algumas e boas mudanças. Bom, como eu falei pra vocês, grandes mudanças, eu diria até reviravoltas. Porque muita coisa vai acontecer no céu, tá? Um monte de planeta mudando de signo, tem muito eclipse, né? Inclusive eclipse em novos signos, que a gente fala, né? Quando muda o eixo, calma que eu vou explicar. E conjunções também importantes, vamos lá. Então, se você gosta de astrologia, provavelmente você já viu algum vídeo ou leu alguma coisa. Muitos astrólogos estão comparando 2026 com 2020. E aí, algumas pessoas comparam até no quesito de possível pandemia, não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu posso falar pra vocês é que sim, vai ser parecido no quesito de mudanças, tá? 2026 vai marcar um novo ciclo, né? Um início de ciclo novo para a humanidade como um todo, que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Lá em 2020. A gente teve que mudar radicalmente a nossa vida, a gente teve que se adaptar à nova realidade, se reinventar, né? Tanto a nível pessoal como a nível global mesmo, né? De sociedade. Então, nós estamos sim num fim de ciclo, a gente sabe que tem uma nova coisa chegando, é como se a gente sentisse. Eu acho que quem é mais sensível, né? Quem é mais intuitivo até, pode já estar sentindo que parece que alguma coisa nova vai começar, mas eu não sei direito o que que é. A gente sente que a gente tem que se mexer, ir para algum lugar, mesmo que a gente não saiba muito bem onde que seja esse novo lugar. Então, a gente tá sentindo que alguma coisa vai começar, mas tá meio nebuloso, e aí vocês já vão entender o porquê disso. Porque 2026, ele fala pra gente agir, tá? A gente vai ter que agir, a gente vai ter que avançar, fazer, dar o pontapé inicial, porque temos uma conjunção extremamente importante acontecendo ano que vem. E a conjunção é quando dois ou mais, né? Nesse caso são dois planetas, que vão estar no grau certinho, no mesmo grau de um signo, que vai ser Saturno e Netuno ao 0 grau de Áries. Então eles estão terminando, né, a retrogradação em Peixes, né? Final do ano vai estar em Peixes ainda. Porém, no ano que vem eles já se encontram no mesmo grau, no 0 grau de Áries. Isso, gente, vai assim mudar muita coisa mesmo. Por quê? 0 grau ele é considerado como um grau crítico. Por quê? Porque a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, né? 0 grau é quando começa. Então, opa, vai começar. O quê? Não sabemos. E ainda vai ser no signo de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, né? Então é o começo do começo do começo. Sabe? É começo ao cubo, como se fosse. Então, como eu falei pra vocês, é como se a gente soubesse de fato, a gente sentisse que algo vai começar, a gente precisa fazer algo, precisa sair da inércia, precisa mudar, mesmo que a gente não entenda muito bem. Porque Netuno está envolvido, né, gente? Netuno, ele é o deus da ilusão, da incerteza, como eu sempre falo, né? Como se tivesse sempre uma névoa com Netuno. A gente não sabe, tá uma neblina. Sabe quando você tá dirigindo, tá uma neblina, você não sabe muito bem, você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? É por isso que a gente tá com essa incerteza. O que a gente sabe, como eu falei, é que precisa fazer algo, mas o que a gente ainda tá tentando descobrir. Então é como se 2026 falasse, gente, acabou, tá? 2025, vocês viram mais ou menos o que aconteceu, porque Netuno e Saturno já colocaram o pezinho em Áries, mas voltaram, né, por conta das retrogradações, e agora definitivamente 2026 ele fala, chega, agora você precisa agir. Então 2025 é como se fosse assim, só deu um gostinho, mas 2026 ele fala, acabou, tá? É daqui pra frente, se mexa. Então, primeiro grande aspecto, eu considero o mais importante, tá? Porque como eu falei no grau 0 em Áries, então começo do começo do começo, então essa conjunção, né, Saturno e Netuno em Áries, que é um marco para novos começos aí, mas como eu falei, é uma coisa que a gente ainda não sabe muito, a gente pode estar um pouquinho medroso, ai meu Deus, será? Mas é um começo, né? O que eu posso esperar? Até porque Saturno em Áries, depois eu vou explicar direitinho tudo, tá? O que é Saturno em Áries, o que é Netuno, todos os outros, mas Saturno em Áries, ele pode ter, assim, um pouquinho de medo, ele pode ser um pouquinho pessimista, até então não estranhe se vocês, de repente, esse ano tô meio pessimista, não tô com grandes esperanças, é por conta da configuração do céu, tá, gente? Às vezes você pode estar pensando, ai meu Deus, mas eu acho que vai dar errado, tô com um plano, tô aqui com meus planos, metas pra 2026, mas tô sentindo que não vai dar certo. Calma, muito provavelmente é uma ilusão por conta dessa questão de Netuno que eu expliquei pra vocês. Muito provavelmente, Marta, como assim? Pra falar da vida das pessoas, a gente precisa olhar o mapa, né, pra ter certeza, bonitinho, certinho. Então, por isso que eu tô falando, muito provavelmente é só o clima mesmo, tá uma coisinha meio pessimista, mas a gente não pode se deixar abalar por isso, porque como eu falei, é hora de se movimentar, de começar, de fazer com coragem, tá? Mesmo que a gente não
não saiba muito bem, é aquela coisa. Acho que no final das contas ninguém sabe muito bem o que tá fazendo da vida, né? A gente só vai indo e dá tudo certo. Então vamos lá, agora com datas, eu vou falar na ordem cronológica, como for acontecendo. Então primeiro nós temos Saturno entrando em Áries. Vai acontecer no dia 13 de fevereiro. Então como eu falei pra vocês, Saturno em Áries ele pode ser um pouquinho pessimista, pode se sentir muitas vezes sobrecarregado, porém é preciso que a gente aprenda, porque Saturno ele é professor, né? Ele não é um professor muito legal assim, vamos dizer, mas ele faz a gente aprender. Então o que eu falei pra vocês, a gente não pode se deixar dominar por esse pessimismo. Então uma vez que a gente controla isso, a gente consegue avançar bastante. A gente pode se sentir, né, meio que forçado, vamos dizer assim, a ter iniciativa, como eu falei pra vocês, aquele negócio de vai, faz, mesmo que você não saiba, dá o primeiro passo. Vai precisar também de bastante paciência, porque Áries é um signo muito impaciente, ele quer tudo pra ontem, né, ele é muito ágil. E Saturno? Não, Saturno é o senhor do tempo, ele ensina que as coisas acontecem ao longo do tempo, é devagar. Então a gente vai ter também essa questão de, meu Deus, eu tô doida pra fazer, tô doida pra ver os resultados, mas ainda não tá acontecendo. Calma! Sempre lembrem disso. Saturno é tempo, é longo prazo, tá? Não pode ter essa questão da impaciência. E Saturno em Áries, ele vai ensinar isso pra gente também. Mas também a confiar mais na gente, a fazer tudo que tá ao nosso alcance pra que a gente consiga, né? Já lá o que a gente queira. E de maneira geral, global, o que a gente pode esperar desse trânsito? Como eu disse, disciplina, que ele vai ensinar que a gente tem que fazer. Vai trazer um pouquinho mais de foco e responsabilidade, tá? Maturidade também. E Saturno em Áries, ele vai ensinar pra gente que a gente precisa agir, mas é de maneira estruturada, tá? Não é sair. Áries é assim. Eu posso falar porque eu tenho ascendente em Áries. Então, assim, a gente quer, ó, só quer fazer, aí depois eu penso. Não, pensa direitinho antes de fazer. Não é fazer e pensar, é pensar em fazer. Então, vai incentivar a gente a agir de maneira estruturada. Vai também trazer uma questão de consciência pra tudo que a gente for fazer. Inclusive, Áries é um signo relacionado com liderança, então tomara, né, que isso realmente aconteça a nível global, que é uma coisa de lideranças um pouco mais conscientes, sabe? Não autoritárias, escutando os outros. É a versão luminosa, né, de Áries, porque no lado sombra ele pode ser um líder assim meio egoísta, sabe? Não, tem que se ver do meu jeito e só eu tenho razão. Não, é improvável que essa questão de consciência de liderança aconteça, vamos torcer, né, gente? E aí vai ser um ano muito bom pra gente iniciar projetos, como eu falei, de longo prazo, a questão da autoconfiança, da coragem, de agir de maneira assertiva, de saber estabelecer limites, tanto limites pessoais, né, então, ó, eu só posso ir até, né, tal ponto, mais que isso eu não consigo fazer, e limites pra gente mesmo, né, às vezes a gente acha, Áries tem muito disso, como ele tem esse impulso, ele acha que ele pode fazer tudo, mas Saturno em Áries vai falar, ó, você tem limites, sabe? Olha pra você, perceba os seus limites, né? E aí pode ser que a gente tenha uma dificuldade com isso, mas a gente tem que perceber que a gente tem limites, a gente só consegue ir até um ponto, mais que isso. Só se a gente fosse sobre-humano, né? Que não é o caso. Então, esses são pontos bastante positivos, né? Desse trânsito que vai ficar o ano inteiro, né? Saturno vai ficar em Áries 2026 inteiro. E os desafios, como eu falei, tomar cuidado com impulsividade, apesar de quando a gente for tentar ser impulsivo, Saturno já vai puxar as rédeas, vai falar, não, não é por aí não, não vou deixar. A questão do pessimismo, tomar cuidado com isso, né? E tomar cuidado com expectativas sobre os outros e sobre a gente mesmo. Essa coisa que eu falei, né? De ficar falando, eu quero fazer tudo, eu sou sobre-humano, sou super-homem, sou a Mulher Maravilha. Não. Então, esses são os pontos principais de atenção para esse trânsito. Muito bem, depois de Saturno entrando em Áries, vai entrar Netuno em Áries no dia 26 de janeiro. E agora eu percebi que eu inverti. Primeiro eu deveria ter falado de Netuno em Áries, porque ele vai entrar em janeiro, depois Saturno, mas vocês entendem, vocês me perdoem, tá? Já tô ficando doida, tô fazendo um vídeo de previsões lá para os ascendentes. Serão 12 vídeos diferentes, então minha cabeça tá um pouco bugada. Vamos lá, vamos fingir que não aconteceu. Então, Netuno em Áries. Netuno o que que é? Intuição, dispersão, sensibilidade, confusão, um pouquinho de medo. Como eu falei pra vocês, é uma neblina, né, que fica na frente, a gente não sabe muito bem o que esperar. Netuno também é ligado com questões religiosas, e isso vai ficar bem claro pra gente no ano que vem, tá? Então o que a gente pode esperar? Avanços nas questões religiosas, então uma religiosidade mais prática, mais mão na massa, não é só uma teoria, né, uma filosofia, como a gente consegue ver com Netuno em Peixes, até porque Netuno rege o signo de Peixes também, junto com Júpiter. É uma coisa mais filosófica, que Netuno em Áries vai ser uma coisa mais mão na massa, uma espiritualidade, como é que eu posso colocá-la em prática, como é que eu posso servir e ajudar aos outros também. Então tem aquela iniciativa, tem até uma criatividade espiritual também, porque Netuno também é relacionado à criatividade, né? Então, iniciativa de fazer e acontecer nessas áreas. Pode ser que surja
surja aí uma nova maneira de lidar com esses temas, né, de religiões, de espiritualidade. Então, não sei, tá? Isso aqui é tudo possibilidade, gente. Astrologia não é escrita em pedra, mas pode ser que surja, de repente, alguma nova religião, ou não uma religião, mas uma nova maneira de usar a espiritualidade também, uma coisa totalmente nova, que leva em consideração a sociedade onde a gente vive, com todas, né, as suas nuances. E Netuno, como eu falei, ele é uma coisa, às vezes, é mais intuitivo, né? Ele tem dificuldade de vir à prática. Então, não pensem que será algo assim fácil. Mas também pode ser uma coisa um pouco mais intuitiva do que certeira. Então, não tem muito um fundamento, mas a gente já tá fazendo aqui, porque Áries é assim, né? Já vamos fazer. Das questões das religiosidades, já tá acontecendo o quê? Não sabemos muito bem. Porque a gente intuiu e aí estamos colocando na prática. Como isso vai acontecer, não sabemos, mas o fato é que está acontecendo. Até é difícil, né, até de falar. Netuno é sempre muito complicado, porque ele é essa coisa meio... Ele não é físico, ele não tem relação com o mundo físico, material. Então a gente até não consegue entender muito bem, fica até difícil de falar. Mas vai ter bastante interesse por essa área e também coisas relacionadas à psique humana, tá? Sonhos, subconsciente, inconsciente, esses temas vão ficar bastante em alta, vai se desenvolver bastante. E a gente vai sempre ser convidado a agir de acordo com a nossa intuição e sempre pensando no coletivo. Isso que é uma coisa boa, sabe? Continua sendo um ano muito bom para autoconhecimento, né? A gente aprender mais coisas sobre a gente mesmo, práticas espirituais, como eu falei, altruísmo, né? Projetos criativos, e aí artes em gerais, é música, é dança, é teatro, é, sei lá, pintura, escultura, tudo relacionado à arte também vai ganhar um destaque, parece que vai acelerar essas questões. Do lado dos desafios, como eu falei, cuidado com ilusões, cuidado com eu vou fazer e aí eu vou ver o que dá, sabe? Tem que tomar cuidado, não que não tenha que fazer, a gente vai, como eu falei, ser convidado a agir, mas tenta ter um pouquinho, nem que seja só um pouquinho de ideia do que você tá fazendo, de qual caminho que você vai, porque senão a gente pode se iludir, se decepcionar, dar um passo achando que tem um chão e não tem, e também cuidado com dispersão de energia, sabe? Porque é o que eu falei, Áries ele é muito energético, quer fazer, aí às vezes a gente só vai estar desperdiçando energia e não tá indo pra lugar nenhum, tem que tomar esse cuidado também. Tá? Muito bem, outro planeta também vai mudar de signo, a gente já sentiu o gostinho dele, agora inclusive, né, dezembro, janeiro, ele tá retrógrado ainda, mas ele vai entrar de vez em Gêmeos, que é Urano. Urano entra em Gêmeos definitivamente no dia 25 de abril, a gente vai entrar o ano ainda com ele retrogradando em Touro, para que a gente revise questões de valores, e aí valores pessoais, mas também valores de dinheiro, né, a maneira como a gente consome, a maneira como a gente ganha também nosso dinheiro, e aí a partir de 25 de abril, ele entra em Gêmeos e o que a gente pode esperar? Urano é o planeta das invenções, da mudança rápida, dos imprevistos e das rupturas. E Gêmeos é um signo muito instável, muito curioso, rege a comunicação, a tecnologia, educação, transportes, tudo isso. E o modo como a gente troca ideias também, como a gente, né, comunicação no final das contas. Então a gente vai ver sim uma aceleração relacionada à tecnologia, à informação e a gente acha que já tá rápido, né? Pois é, quando Urano entrou em Gêmeos, ele acelerou. E isso que foi só uma amostra grátis, né? Porque como eu falei, agora ele tá retrógrado em Touro. Agora, depois que ele entrar de vez em Gêmeos, gente, eu não sei o que será de nós com essas IAs aí, né? Às vezes a gente fica até, não sabe o que é real, o que não é. É Urano em Gêmeos, tá? A todo vapor. Isso vai se intensificar durante o ano que vem também, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, fico assim com o pé atrás, né? Porque é uma coisa nova, né? A gente não conhece muito bem. Também, a linguagem pode sofrer mudanças, então, de repente, uma nova linguagem aparece aí. Uma nova maneira de se comunicar, de repente, algum aplicativo novo, né? A gente tem o WhatsApp, que é um aplicativo de comunicação, mas de repente surge algo novo, mais moderno. E aí a gente vai ser convidado, sim, a aprender muito rápido, né? Porque, como eu falei, Gêmeos é um signo instável e muito rápido. Urano também é muito rápido, né? Ele faz as mudanças bruscas, então, a gente que lute no que vem pra entender IA, provavelmente, como eu falei, aplicativo novo, nova linguagem, vai ser uma mudança, assim, radical. Porque o Urano é assim mesmo, ele não espera não, né? E Gêmeos, no lado sombra, ele tem a questão da dispersão, ele não se aprofunda muito, né? Então ele tá lendo uma coisa aqui, ai, cansei, vou ler outra coisa. Então ele acaba não se aprofundando muito. Gente, não tô falando de defeito, tá? É só uma característica desse signo, ele não se
aprofunda. E aí a gente pode sim estar um pouco mais disperso que o normal, tem que tomar cuidado com isso, tá? E aí, voltando a falar da comunicação rapidinho, mudanças, pode ter grandes mudanças nas redes sociais, nas mídias, na forma como a gente se expressa, como eu falei, como a gente escreve, como a gente interage um com os outros também pode mudar. Gêmeos também é relacionado a ensino, né? Então pode ter mudanças no sistema educacional, mudanças na maneira como a gente aprende, novas descobertas de como, né, o nosso cérebro funciona aí na questão do aprendizado. E aí, num lado muito positivo, a gente pode até se questionar sobre narrativas que a gente escuta, sobre ideias que já são consideradas bem estabelecidas, crenças limitantes que estão por aí, porque Gêmeos, ele é um signo muito curioso, então ele vai querer ter o outro lado da moeda também. E também questões de transportes, né? Gêmeos também rege isso, então, de repente, novos meios de transportes aí surgindo. Não sei, já pensou uns carros voadores? Não, tô brincando. Mas pode ser, de repente, popularização de veículos autônomos. Já existe isso, né? Em alguns lugares do mundo. No Brasil, não sei se tem, né? Mas enfim, em alguns lugares do mundo tem. Pode ser que isso acelere, se torne mais popular. Questões de mobilidade urbana, de repente, alguma mudança aí que ajude nas circulações de pessoas, enfim, muitas possibilidades, mas é tudo relacionado a esses temas, tá? E aí, como eu falei, Urano é súbito, então pode ser que as coisas mudem meio que do dia pra noite, tá? Não estranhem se isso acontecer, faz parte. A gente pode lidar também com imprevistos, porque como eu falei, Urano, ele é do imprevisto, então não é, então vai ser tudo positivo, tomara que sim. Mas eu chuto também que vai ter bastante imprevisto, a gente vai ter que saber lidar. Não pode ter instabilidade, como eu tava falando, né, da questão de deslocamento, essas coisas, pode ter instabilidade de transportes, nas redes sociais, nas, né, comunicações, e aí também pode acontecer, e aí é lógico que a gente sempre tem que ver os trânsitos mundiais, tá, gente? Mas pode acontecer, de repente, de ter algum, não sei, algum vazamento aí de informações, informações importantes até, enfim. Possibilidades. Quando a gente faz previsão, inclusive é bom falar isso, né? Ah, é tudo possibilidade? Sim! Porque a astrologia, ela não prevê, não é uma bola de cristal, sabe? Então são possibilidades que podem acontecer, de acordo aí com essas mudanças astrológicas. Então, Urano em Gêmeos vai ser um período muito rápido, muito mental, né? Uma coisa mais elétrica até, mas cheio de novas ideias, principalmente de ruptura, né? Na maneira como a gente pensa, como a gente age, como a gente se conecta. Muito bem, próximo planeta mudando de signo será Júpiter, né? Júpiter está em Câncer e vai ficar em Câncer até o dia 30 de junho. E aí, no dia 30 de junho, Júpiter entra em Leão. Então, Júpiter está retrógrado em Câncer, fazendo a gente rever questões de família, de passado, questões afetivas. Então, a gente, por enquanto, a gente está mais focado, né, nessas questões todas mais internas, até porque Câncer é um signo de água, é um signo mais introspectivo, a gente está olhando os nossos, né, nossa família, nossa casa, tudo. Mas uma vez que ele entra em Leão, aí a gente vai querer, ó, o destaque pra gente. A gente vai querer conquistar, vai querer ser visto, vai querer que a nossa voz, né, ecoe por aí, vai querer ser admirado. Até. Então vai ser um período, e aí vai ficar um ano, tá? Vai ficar até 2027. E aí, como eu falei, vai ter uma busca por destaque. Que Leão, ele quer ser o centro da atenção. Não adianta Leonino falar que não quer, porque quer. Até quando não quer, quer. Mas também é um signo extremamente criativo e a gente pode ver essa questão da criatividade acelerando até. A gente vai querer utilizar essa criatividade, né, pra se mostrar, pra ser o centro da atenção, pra se expressar também, porque Leão é um signo extremamente expressivo. Leão, além de tudo, é um signo extremamente generoso, tá? Até o Leão, ele é relacionado, né, às partes do corpo. Cada signo se relaciona a uma parte do corpo. Ele é relacionado ao coração também por essa questão da generosidade. Então, tomara, né, gente, sempre bom pessoas serem mais generosas, né, olharem mais para os outros também, para ajudar os outros. Só tem que tomar cuidado com essa questão do ego, porque Leão tem muito ego, né, e às vezes isso pode acabar até atrapalhando essa questão da generosidade. Bom, então será um ano muito que vai trazer muita criatividade, como eu falei, autoconfiança. A gente vai querer mais do que nunca se expressar, colocar a nossa voz, querer aparecer mesmo, mas não de uma maneira ruim. Pode ser que aconteça? Pode, mas o que eu tô falando é que é um trânsito, isso é uma coisa boa, né? A gente entender que todo mundo tem direito de falar, de expor as suas ideias, lógico, sempre respeitando, né, os limites, respeitando as outras pessoas, mas a internet tá até aí pra isso, né, pra dar palco pra todo mundo, pra que todo mundo se sinta confortável de ser quem é. Vai ser um período muito bom pra lideranças e também pra gente lembrar das nossas paixões, dos nossos hobbies, do que faz a gente feliz, do que faz a gente ser a gente, né, porque não existe ninguém igual a gente, mesmo que você seja gêmeo, você é igual fisicamente, mas você é único mesmo assim, né, então isso vai ser
muito positivo do ano que vem da gente se lembrar do que toca o nosso coração, do que faz a gente ser único. Ainda mais que a gente tá cada dia mais acelerado, né? A vida tá cada dia mais corrida, muitas vezes a gente só fica no piloto automático, né? Fazendo as obrigações, a gente esquece de quem a gente é, esquece de aproveitar também os pequenos momentos. Então vai ser um ano que a gente vai entrar mais em contato com tudo isso. E aí? Vai ser excelente para projetos criativos, artes em geral. As artes estão com tudo ano que vem, tá? Se você gosta e trabalha com isso, eu vejo coisas boas aí também. Reconhecimento profissional pode acontecer? Pode, porque como eu falei, a gente quer aparecer, né? Cada um vai querer dar o seu nome ano que vem. Isso pode também se aplicar à área profissional, né? Se a gente souber canalizar essa energia, de aparecer, de mostrar trabalho, isso é muito positivo. E do outro lado, né? O lado sombra, que a gente tem que tomar cuidado, é a questão, como eu falei, do egocentrismo, de ser exagerado, não querer escutar os outros, então, só eu tenho a verdade, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com o excesso de confiança, vai ter a questão da autoconfiança, é muito bom, principalmente para quem já tem, né, questões relacionadas a isso, de repente uma baixa estima, esse trânsito de Júpiter em Leão, ele vai trazer uma coisa de não, se empodere de quem você é, sabe? Isso é muito bom. Vai ter que tomar cuidado com o exagero, né? Porque tem gente que já tem uma autoestima boa e aí pode exagerar um pouquinho. Então, são esses os cuidados, tá? Mas, no geral, é um trânsito muito positivo, inclusive, para quem quer ter filhos ou para quem já tem os filhos também pode sentir uma aproximação maior entre as pessoas. Isso é muito positivo. Tenho muita esperança para esse trânsito de Júpiter em Leão. E para finalizar, já tá acontecendo, mas só, né, para lembrar vocês de Plutão em Aquário, que ele já tá em Aquário. Ele vai ficar retrógrado ano que vem, mas ele está definitivamente em Aquário. E como ele tá nos graus iniciais ainda, porque Plutão é muito lento, a gente vê os assuntos de Plutão em Aquário com muito mais intensidade. Então, Plutão em Aquário, transformações extremamente profundas e importantes no coletivo, na tecnologia só, né, reforçando aquela questão de Urano em Gêmeos, transformações em estrutura da sociedade que a gente vive, questões de poder vêm à tona, sabe, de dissolução às vezes até do poder, então é excelente para transformar padrões antigos, quebrar de vez, né, se for necessário também, não quero mais, então também é uma época boa para isso. Tecnologia nova surgindo aí, envolvimento em causas coletivas também, muito bom, muito importante, né, que a gente se envolva aí com a causa que toca o nosso coração, e a gente só precisa ter, assim, um cuidado para não ser resistente às mudanças, porque Aquário, ele é um signo fixo, né, no final das contas, e às vezes ele pode ser um pouquinho teimoso, então ele quer mudar, mas ele tem medo. Eu acho que é só esse, assim, a grande questão de Plutão em Aquário. Já tem um vídeo de Plutão em Aquário também, tá? Vou ver se eu coloco aqui pra vocês, de algum lado da tela. Pra quem ainda não viu, vai dar uma olhadinha aqui lá, tá bem completinho. Muito bem, agora vamos falar sobre os eclipses de 2026, e, gente, eu tive que parar a gravação, tive que gravar esse vídeo em 2 partes, porque ficou extremamente longo, tava muito pesado, então peço desculpas se estiver errada a iluminação, aqui as coisas todas, o enquadramento, tá? Mas vamos lá. Eclipses de 2026. Os eclipses são grandes, importantes por trás de transformação. Então é como se fosse o universo dando uma mãozinha assim, empurrando a gente para as transformações acontecerem na nossa vida. Muitas vezes algumas transformações que a gente fica meio receoso, né, tá enrolando, o universo vem e fala, não, deixa comigo, dá um empurrãozinho para que aconteça de fato, né? Então, muito bem, serão 4 eclipses ano que vem, 2 lunar, 2 solares, e eles vão acontecer nos signos de Leão, Aquário, Virgem e Peixes. Então o primeiro eclipse vai acontecer logo no começo do ano, no dia 17 de fevereiro, vai ser um eclipse solar parcial em Aquário, para começar o ano fazendo, né? Lembra que eu falei? É ano de fazer acontecer, então já vem um eclipse que é, ó, já para mudar muita coisa. Vai acontecer no grau 28, quase 29, então é o finalzinho de Aquário. E aí conforme for acontecendo todos os eventos, incluindo os eclipses, claro, eu vou fazer os vídeos explicando nos mínimos detalhes, tá? Porque esse vídeo com certeza vai ficar grande, nesse vídeo que eu tô gravando. A primeira parte que eu gravei deu 40 minutos, então imagina o tamanho que vai ficar. Eu não quero me alongar muito. Enfim, esse eclipse, ele inicia a série, né, dos eclipses no eixo Aquário-Leão, que vai trazer bastante, assim, transformação social, transformação na maneira como a gente se entende, né, na nossa identidade, questão de individualidade também, né, porque esse eixo fala sobre isso, e nas relações coletivas, tá? Então, vamos aguardar, e lógico, né, quem é de Aquário e de Leão vai sentir com bastante intensidade, ou quem tem ascendente, vão sentir com mais intensidade, mas como eu falei pra vocês, conforme eles forem acontecendo,
Sempre vai ter conteúdo aqui no canal. Muito bem, o segundo eclipse, que é um eclipse lunar em Virgem. Um eclipse total no dia 3 de março. Vai acontecer no grau 12 desse signo. E aí ele vai continuar, né, a série de eclipses no eixo Virgem-Peixes, que fala, né, sobre ajustes práticos, sobre cura emocional, sobre a gente viver uma vida mais organizada, mais pautada na realidade também, tá? Como eclipse lunar, ele vai falar sobre emoções, né? A lua em Virgem, ela tem um jeitinho peculiar aí de lidar com as emoções. Vai ter alguns desafios nesse eclipse, sim, mas eu não acho que é o eclipse mais difícil do ano. Guardem que eu vou explicar pra vocês. Na verdade, eu acho que o último eclipse do ano é que vai ser, assim, bem transformador, bem desafiador. Mas, né, assim como no outro eclipse, que pessoas que têm ascendente, sol e até lua em Virgem e Peixes vão sentir com muito mais intensidade. E também geminianos e sagitarianos também vão sentir um pouquinho menos que Virgem e Peixes, mas ainda sentem um pouco mais do que os demais signos, tá? Muito bem, terceiro eclipse em agosto, eclipse solar total em Leão, vai ser no dia 12 de agosto, vai mexer com questões relacionadas à criatividade, à identidade, a projetos, questões relacionadas a filhos, porque são criações da gente relacionadas à maneira como a gente vive a vida, a maneira como a gente aproveita, a maneira como a gente se expressa, e as nossas paixões também, tudo isso vai ser, assim, afetado por esse eclipse. E, por último, que eu falei que eu acho que vai ser o eclipse, assim, um pouquinho mais de dificuldades, vamos dizer, vai ser o eclipse lunar parcial em Peixes, lá no dia 28 de agosto, então ainda tem tempo, né? E por que eu falei que ele tem, assim, umas dificuldades? Porque ele tem uma quadratura com Urano, uma oposição com Mercúrio, mas não precisa se preocupar com isso agora, tá? Só quis trazer, né, essa temática dos eclipses, só pra gente ver mais ou menos, né, os temas relacionados. Então, esse eclipse, ele vai falar sobre cura emocional, sensibilidade, a nossa rotina, a maneira como a gente lida com a nossa saúde, com o nosso corpo. E vai acontecer no grau 4, quase 5 de Peixes, tá? Por que eu falo os graus? Porque se a gente consegue ver no nosso mapa, né, em que casa que ele vai cair, tudo bonitinho. Mas como eu falei só, mais uma vez, né, vai ter conteúdo sobre isso, tá? Conforme for se aproximando as datas. Muito bem, estamos quase acabando, prometo. Vamos falar agora sobre as grandes conjunções que a gente vai ter ano que vem. E aí, conjunção, como eu falei lá no começo do vídeo, é quando a gente tem 2 ou mais planetas, né, que estão no mesmo grau de um signo. E aí, essas conjunções que eu vou trazer, que são chamadas grandes conjunções, são conjunções, assim, que a gente fala de aspectos globais, tá? Esse vídeo inteiro é sobre isso. Como eu falei, vai ter vídeo específico para cada ascendente, tá? Que eu vou trazer para vocês, mas eu tô falando agora de questões globais que afetam a gente, obviamente, né? Mas só deixando claro, quando a gente vê as conjunções no mapa das pessoas, a gente tem que olhar se tá em conjunção com alguma casa, com algum planeta também, principalmente os planetas pessoais, e aí a gente vê direitinho como se desenrola. Pra quem tem curiosidade de ver as previsões, todas essas questões que eu trouxe aí, na análise de mapa astral que eu faço, a gente consegue ver tudo isso, tá? Pra quem quer, eu vejo as previsões direitinho, eu também faço revolução solar, astrocartografia. Pra quem tiver interesse, me manda mensagem lá no Instagram ou me manda um e-mail também, tá? Eu tô sempre de olho nos dois. E a gente marca e eu posso falar direitinho, né, com propriedade sobre a sua vida em específico. Então, muito bem, vamos falar das conjunções que vai afetar, assim, globalmente. Dia 27 de janeiro, gente, o ano, é o que eu falei, mudou o ano, já vai começar com tudo. Então, dia 27 de janeiro, já a gente tem uma conjunção entre Marte e Plutão, aos 3 graus de Aquário. Marte e Plutão, para quem já sabe um pouquinho de astrologia, sabe, né? São planetas, assim, que a gente fala, né? Eles são bem pesados, né? Falam sobre temas, assim, muito impactantes, pesados, profundos. Então, Marte é o deus da ação. Plutão é a transformação. Então, né? Quando eles estão juntinhos, fala sobre grandes tomadas de decisões. Então, dependendo do caso, a gente pode até tomar decisões, assim, de maneira muito impulsiva, porque Marte, ele é da energia, né? E aí, muitas vezes, é quando a gente quer chutar o pau da barraca. A gente tem que tomar cuidado pra não acabar destruindo tudo que a gente já tem, sabe? É um período com alguns desafios também, porque, como eu falei, são planetas muito densos. E aí é importante que a gente direcione a energia a um foco só, né? Para que a gente não disperse energia. E aí, ao invés de fazer transformações, a gente fica pipocando de um lado pro outro, ao invés de focar numa coisa só, sabe? Pode ser, gente. Pode, tá? São possibilidades. E aí tem que ver todo o mapa dessa conjunção. Não vou falar sobre isso, porque senão vai virar um filme isso aqui em vez de um vídeo. Mas é propenso para que aconteçam alguns acidentes, tá? Às vezes acidentes até assim graves. Essa energia, sabe, muito tensa que tá
vamos dizer assim, no ar, tá assim propícia para que acidentes aconteçam. Não precisa se preocupar, não é nada, eu tô falando a nível global, são coisas que não estão ao nosso alcance, tá? Mas são tendências, ok? E como vai acontecer em signo fixo, que é Aquário, a gente pode ver a concretização de certos assuntos que já foram começados, às vezes até continuidade de coisas que já foram começadas também, e as relações sociais podem ser afetadas, né? Questões sociais, questões do intelecto, né? Da razão, porque Aquário é um signo de ar, e aí pode ser desde um número pequeno de pessoas até um número grande de pessoas, tá? Vamos ver como é que vai acontecer, né? Isso, vamos esperar os próximos capítulos, e mais uma vez sempre vai ter conteúdo dessas coisas que são muito importantes, tá? Por isso que eu falo, já se inscreve no canal, ativa aí o sino de notificação, que aí você não perde nada. Muito bem, dia 20 de fevereiro, como eu falei pra vocês, vai ter a conjunção Saturno-Netuno, ao 0 grau de Áries, que eu já expliquei, né, como é que vai funcionar, o que a gente pode esperar, mas só reforçando, é um trânsito que tem a capacidade de transformar o sonho em realidade, em trazer as coisas pra prática. Tem que tomar cuidado só com aquela questão, né, tudo que eu falei pra vocês, a impulsividade, o pessimismo, aquela questão de eu vou dar o passo, mas não sei o que tem embaixo, não sei se é chão firme, se é lama, as questões todas. Espiritualidade, temas psíquicos, místico, tudo isso vai estar muito em alta. Pode ser que também tenham grandes decisões, e aí grandes decisões que eu tô falando é coisa de governo mundial, essas coisas todas, tá, gente? Mas, falando de uma maneira geral, grandes decisões podem ser tomadas, mas de maneira um pouco confusa. Essa coisa de Netuno que eu expliquei, né? E aí pode levar até uma desestabilização, uma confusão pode acontecer também. Mas como eu expliquei já pra vocês, é um grande início mesmo, tá? É aquela coisa de vai mudar de vez. Vai ser um período muito intenso, muito dinâmico também, né? Porque a gente tá falando de Áries. Acontecimentos marcantes também, né? A gente pode esperar. Tô doida pra saber o que vai acontecer daqui pra frente depois dessa conjunção, porque realmente é uma coisa assim extremamente importante. Como eu falei, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. É bem isso. Muito bem, passando para o dia 13 de abril, nós temos conjunção de Netuno com Marte. Acho que eu esqueci de falar, né? As conjunções com Marte, eu separei elas porque Marte é sempre um disparador de evento. Então, quando Marte conjunta, né? Ó, vai acontecer alguma coisa, sabe? Pode não ser no dia, tá, gente? Porque a astrologia, ela fala de ciclo, ela não fala de data, né? De calendário. Até porque existem vários calendários no mundo. Mas é o ciclo que se inicia, tá? Ele dispara os eventos. Então vai acontecer no grau 2, quase 3 ali de Áries, é bem no comecinho. Tende a ser um período de maior compreensão, mais compaixão pelos outros, ações altruístas também, porque Netuno fala sobre isso. A gente pode estar mais interessado do que nunca em assuntos esotéricos, psíquicos, querendo entender mais sobre a vida, sabe? E aí tem que tomar cuidado, como eu sempre falo, Netuno, com enganos, desilusão. A gente tem que saber o que a gente está fazendo. Não é ter certeza de 100%, porque não tem como, né? Mas é ter certeza mais ou menos do caminho. Aquela coisa que eu expliquei no começo do vídeo. Saber mais ou menos qual que é a estrada aí que você vai pegar. Mesmo que tenha neblina, você sabe mais ou menos o que esperar. E aí, como Marte, né, quando a gente tá falando de conjunção, a gente sempre fala do lado positivo e do lado sombra do planeta envolvido. E Marte, ele fala sobre acidentes também, tá? Então, eu só vou colocar aqui que é uma possibilidade, tá, gente? Mais uma vez. Pode ser que aconteçam alguns acidentes envolvendo água, porque Netuno fala sobre isso. Então, água, navio, mar, oceano, essas coisas assim. Ou acidentes, né? Ou então ações relacionadas a esse meio, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Mas da mesma maneira como foi, né, a conjunção anterior que eu expliquei pra vocês, é um momento de virada, de muita impulsividade, de muita energia. Muito bem, passando para o dia 19, tem a conjunção de Marte e Saturno em Áries também. O grau 7, quase grau 8. Então vai ser o período que a gente vai sentir que a gente tem que ralar, tem que fazer. Bem no começo do ano, né? Ali no primeiro semestre. Então vai ser um período de trabalhos muito intensos, da gente realmente tá empenhado, tá focado, tá disciplinado, né, a fazer o que a gente se propõe. Mais uma vez, cuidado com a questão do pessimismo e da exigência, tanto com você mesmo quanto com os outros. Globalmente, a gente pode ter, sim, algumas questões relacionadas a poder, então, de repente, abuso de poder, umas situações meio caóticas, assim, sabe? Porque, mais uma vez, a gente tá falando de um signo de fogo. O signo de fogo é muito dinâmico, muito rápido, as coisas acontecem, né, de maneira assim, puf, sabe? Como se fosse, você joga lenha na fogueira, a fogueira sobe. Então, podem ter acidentes envolvendo fogo, acidentes estruturais, porque Saturno ele fala de estrutura, né, de concreto, então isso pode acontecer também, é uma possibilidade. E no dia 4 tem conjunção de Marte com Urano, dessa vez em Gêmeos, bem no comecinho ali no grau 3, quase 4. Então é um período que vai trazer muita criatividade. Eu falei de Urano em Gêmeos,
Aí quando Marte se encontrar com Urano, aí, vixe, vai ser faísca. O Urano, ele fala, né, de eletricidade, de coisas aéreas, então podem, tá? Eu não tô falando nada que vai ser. Mas pode acontecer acidentes relacionados a tudo isso, explosão. Eu não gosto de ficar falando dessas coisas, porque não é coisa boa, né? Mas eu sei que muita gente tem curiosidade, então só trago assim bem por cima, tá? Pode ter, assim, alguns momentos de rebeliões, porque vai ser um momento de muito racional, muito mental, sabe? Muito ligado às ideias também. A nossa mente vai estar mais a milhão ainda, porque o Urano já vai estar, né, em Gêmeos aí. Vem Marte junto, vai potencializar isso. Tem que tomar cuidado com ações impensadas, ações abruptas, né? Então, então eu vou fazer. Calma, sempre pensa antes, tá? Além de ser um ano que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que pensar muito também. Porque vocês viram aí, né? Vai estar assim, vai ter períodos instáveis. Mas será um momento de grande atividade intelectual, vamos dizer assim, como eu falei, né? Relacionadas à ideia, à razão, à mente humana até. Vão ser mudanças, né? E aí mudanças a gente vai ter que aprender a se adaptar. Né? Como eu falei, também é um dos temas de 2026, né? A adaptação. E por último, mas não menos importante, falei que estava acabando, vai ter uma conjunção de Júpiter e Marte no dia 16 de novembro. Nossa, acho que falta um ano, né? Tô gravando esse vídeo mais ou menos por aí. No dia 16 de novembro, em Leão, no grau 25. Então vai ser o início de um período de muita expansão, muita criatividade. Projetos que são iniciados geralmente têm tendência, né, a dar bons frutos. Quando a gente faz a nossa parte, lembrando, né? O universo, ele tem as energias, mas a gente também não pode ficar parado, né? Então, já fica a dica aí, vai colocando energia, vai colocando tudo de si nos seus projetos, que a tendência, resultados favoráveis. Podem ter alguns movimentos políticos relacionados à religião também, eu sei que é meio confuso isso, mas pode ser que tenha alguma coisa relacionada a isso, tá? Religião e política, alguma coisa nova, assuntos religiosos também mais em alta, mais um período de bastante confiança pra gente, de muita criatividade e de muita paixão também, né? Porque Leão fala de paixões, e aí Júpiter já vai estar expandindo isso mais ainda. Gente, é isso pro vídeo de previsões gerais do próximo ano, tá? Como eu falei, não sou especialista em astrologia mundial, então eu trouxe os pontos que me cabem, né, que eu consigo analisar. Sempre lembrando, né, que para ver para você, manda uma mensagem para mim pra gente fazer um atendimento, né, ver as suas previsões. De repente você quer ver seu mapa astral também, que aí eu vou conseguir falar direitinho o que você pode esperar para sua vida, tá? Com mais precisão. Isso aqui é um apanhado geral e vai começar a sair os vídeos de previsão também de acordo com o ascendente. Eu não sei ainda as datas, eu pretendo assim soltar vários durante a semana, tá? Não prometo nada porque ainda tô vendo como é que vai ser isso. É muita coisa, mas toda semana no mínimo vai sair vídeo aqui pra vocês, tá? Relacionados a isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou um vídeo longo, vou tentar separar aqui por temas pra vocês. Mas como eu falei, é um ano de muita mudança, vai exigir paciência, estruturação e dinamismo da gente, né? Da gente aprender aí a lidar com as mudanças que vão vir, mas que são mudanças, no fundo, são sempre mudanças positivas, né? As coisas tendem a caminhar para frente, a melhorar, né? E se dá uma confusão, eu gosto de pensar assim, se dá uma confusãozinha assim, significa que coisas melhores virão, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, coloquem aqui nos comentários, tá? E eu vejo vocês, então, no próximo vídeo, que já vai ser sobre ascendente, tá? Vou fazer na ordem. Então o próximo vídeo vai ser do ascendente em Áries. Tem bastante coisa acontecendo em Áries, né? Como vocês viram. Então, promete. Não esquece de deixar o like se você gostou. Se inscreve no canal, compartilha com quem gosta de astrologia também. E eu vejo vocês, então, na próxima semana. Um grande beijo